Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, eu queria que você reservasse 10 a 15 minutos para você meditar comigo na palavra de Deus nessa quarta-feira. Porque Deus tem falado ao meu coração sobre a necessidade de trazer para a igreja dele, não a igreja quatro paredes, não, porque a igreja de Cristo não são as paredes. A igreja de Cristo é eu, é você. Nós somos a igreja de Deus, a igreja que vai subir, a noiva que vai subir. Então Deus tem falado ao meu coração esses dias e eu quero trazer essa revelação do Espírito Santo para a igreja dele. Porque está faltando algo na igreja dele, dentro da igreja dele. E eu vou trazer aqui para você a luz da palavra de Deus, a palavra pura, a palavra da verdade, a palavra que tem que chegar em você, no seu coração e provocar um choque de realidade, fazer você ser transformado, ser confrontado com o caminho que você vive hoje, com o caminho que a palavra de Deus quer que você siga. Então, antes de pegarmos, de entrarmos na palavra de Deus, nós vamos pedir o Espírito Santo que ilumine os nossos pensamentos. Pegue lá a sua Bíblia, reserve esses momentos para que possamos ouvir a voz de Deus. Espírito Santo, entramos na tua presença, meu Pai, e te pedimos, Senhor, ilumina os nossos entendimentos, tira toda a trava, meu Deus, dos nossos pensamentos. Tira toda a influência do príncipe desse mundo que quer bloquear a nossa mente para que nós não possamos compreender a tua palavra. Tira de nós o cansaço, tira de nós a preguiça espiritual e nos revela aquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio para compreender a tua santa palavra em nome de Jesus. Então, a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos tempos, ela tem caminhado de forma estranha. De forma estranha a igreja que o Senhor Jesus deixou para que os apóstolos disseminassem. A igreja do Senhor Jesus, ela tem sofrido influências externas do mundo e ela tem se moldado ao mundo, às práticas do mundo, a algumas doutrinas mundanas, e ela vem sofrendo esse ataque. Então, nós precisamos compreender qual é a igreja que o Senhor Jesus quer que sejamos para Ele. Que tipo de igreja? Uma igreja que glorifica o teu nome, uma igreja que exalta o nome dele, uma igreja que leve o bom perfume dele. Qual é a igreja que Jesus quer? E quando nós falamos de igrejas, estamos falando também de denominações. Que quando nós olhamos, prestamos atenção às doutrinas dessas denominações, nós percebemos que tem doutrinas estranhas, movimentos diferentes ali dentro, que não é diferente de igrejas que não manifestam o poder de Deus. Se dizem que é o poder de Deus, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas o que nós precisamos é voltar à prática da igreja de Atos. Ali era a igreja correta. Era esse tipo de igreja que o Senhor Jesus deixou para que os seus discípulos, para que os seus apóstolos levassem até as pessoas o reino dos céus, cidade em cidade ali, mas levando a pureza do Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz mudar a criatura, o Evangelho que transforma o homem de dentro para fora. É esse Evangelho que tem que ser levado. E quando nós observamos
quando nós observamos hoje as igrejas, tem muitas igrejas que têm sofrido influências, vamos dizer assim, até malignas, e achando que é Deus. Mas aí, o que a igreja precisa para caminhar na verdade de Cristo, que é a palavra dele? Em Atos 8, no versículo 14, diz o seguinte: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha que palavra gloriosa é essa. Atos 8, capítulo 8, versículo 14. Esse é o retrato da igreja que o Senhor Jesus quer. E quando nós percebemos, quando nós atendemos nesses anos de evangelho, quando nós recebemos pessoas até nós que já estão na igreja há anos, 10, 15, 5, 6, 7, 8, não importa, mas há muito tempo na igreja, elas não receberam ainda o Espírito Santo. Mas por quê? O Espírito Santo é o combustível da igreja. É o Espírito Santo que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, quando a gente atende pessoas e a gente pergunta: quanto tempo de igreja você tem? Eu tenho tanto tempo. Tá, você batizou nas águas? Sim, ótimo. Você é casado, está com sua vida consertada? Tô. E aí nós perguntamos: você já foi batizado com o Espírito Santo? Não. Mas por quê? Na maioria das vezes, ela cumpriu o batismo de João. Ela recebeu a palavra, ela cumpriu o batismo de João. Mas ela não recebeu o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai fazer ela manter firme na igreja, se desviando do pecado, abandonando o pecado. E muitas vezes, quando nós atendemos algumas pessoas, o motivo delas não terem recebido o Espírito Santo é pecado escondido. Ela se lavou por fora, ela recebeu a palavra, ela batizou nas águas, ela largou tudo que era visível, pecados visíveis. Se via ela no boteco, você não vê mais. Se via ela prostituindo, você não vê mais. Mas dentro dela, ela ainda não limpou a casa para que o Espírito Santo possa descer e habitar dentro dela. E às vezes, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm práticas iguais às pessoas do mundo. Por quê? Tem pessoas que vão na igreja, lá fora ela fuma, escondido. Tem pessoas que vão na igreja, aonde não tem ninguém da igreja vendo ela, ela bebe. Tem pessoas que vão na igreja, aonde não tem ninguém vendo elas, elas prostituem. Tem pessoas que vão na igreja, está nos cultos, está ali louvando a Deus, mas quando ela está fora da igreja, ela permanece no pecado, fazendo coisas erradas. O porquê que isso acontece? Porque ela não tem o Espírito Santo. Porque se ela tivesse o Espírito Santo, a hora que ela fosse fazer algo errado, o Espírito Santo ia falar com ela. Porque é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo que está em mim, ele fala comigo dentro da igreja e fora da igreja. Aonde eu vou, ele fala comigo. Aonde eu estou, ele vai falar comigo. Se eu estou à beira de pecar, ele vai falar comigo, porque é ele que convence. Então, há uma necessidade de se ter o Espírito Santo dentro do cristão. É por isso que a gente vê muitas mulheres, eu estou falando aqui em relação às mulheres, dentro da igreja, mas com as roupas indecentes. Por quê? Porque o Espírito Santo não convenceu. Ela não tem o Espírito Santo dentro dela.
Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela coloca aquela roupa indecente, ele fala com ela e gera nela uma vergonha, gera nela um temor. Não, eu não posso se mostrar, eu não posso desrespeitar o meu Deus, eu não posso envergonhar Ele. Então há uma necessidade de se ter o Espírito Santo, porque está explícito aqui. Está explícito aqui. O povo de Samaria recebeu a palavra. Se batizaram nas águas no batismo de João. Se arrependeram dos seus pecados. Mas não poderiam caminhar sem ter o Espírito Santo dentro dele. Porque você vai na igreja quinta, domingo ou terça-feira, o pastor está ali falando que é pecado, mas depois você sai da presença do pastor. O pastor não pode estar com você 24 horas falando, olha, isso é pecado, olha, não veste essa roupa, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Não, o pastor não pode. Ele só pode falar para você ali na igreja. Mas é por isso que há a necessidade de você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai estar com você todos os dias da sua vida. É promessa de Jesus. Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Ele vai estar ali nos exortando, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça e nos convencendo do juízo. Então ele vai estar em nós falando conosco. Olha, não faz isso que é pecado, porque se você pecar, você vai passar por uma justiça. E na justiça você vai ter um juízo. Então aí, quando temos o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, 24 horas por dia. Então você precisa receber o Espírito Santo dentro de você. E aí há uma outra confusão. Tem muitos cristãos, muitos irmãos dentro da igreja com uma confusão. Ah, porque para mim receber o Espírito Santo eu preciso falar em línguas? Não necessariamente. Não necessariamente. Como que eu vou saber que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Os primeiros sinais é a certeza que você tem da sua salvação. A certeza. Você tem certeza. E o que você precisa fazer? Abandonar sua vida errada. Arrependei-vos, converter. Você precisa se converter, arrepender, abandonar o que é errado. E aí ele vai vir sobre você e fazer morada sobre você. Os dons de línguas você vai buscar. À medida que você tem o Espírito Santo, que você se arrepende dos seus pecados, que você se converte, você estava nessa direção, agora você converteu, convergiu, você agora vai nessa direção. E nessa direção você vai cheio do Espírito Santo, crescendo, buscando. E aí ele vai te dando mistério, te dando dons, te protegendo, te dando armadura. Daqui a pouco você fala em línguas. Mas o que você precisa fazer para ter o Espírito Santo dentro de você é o básico, é se arrepender. Esse é o primeiro passo, se arrepender dos seus pecados, reconhecê-los, confessá-los a Deus e aos homens se precisar, pedir perdão, limpar a sua vida, limpar, tanto dentro como fora, se batizar nas águas e seguir o caminho dado pela palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai andar com você todos os dias da sua vida, guiando você, te convencendo do pecado, te convencendo do juízo, falando para você da justiça. Ele vai guiar, ele vai falar, quando você for fazer um negócio ilícito, ele vai falar com você. Quando você for pecar, ele vai falar com você. Olha, não é assim, isso é pecado, isso não é bom. É ele quem fala. Então, há a necessidade de todos nós termos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus dentro de você, falando com você. E aí, o que nós também percebemos é essa confusão. Eu preciso falar em línguas para ter o Espírito Santo? Não necessariamente, não. Porque, vamos aqui ao texto bíblico. Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, olha o que diz. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus,
e esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, o Espírito Santo estava sobre Simeão porque ele era homem justo, reto e temente a Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então aqui não tem nada a ver. A Bíblia não está falando aqui que o Espírito Santo estava sobre ele porque ele falava em línguas. Não. A Bíblia está falando que o Espírito Santo estava sobre ele porque ele era justo, reto e temente a Deus. Então, se um homem desse é justo, reto e temente a Deus, automaticamente ele se desvia do mal, ele se consagra, ele anda nos caminhos de Deus. E aí o Espírito Santo está sobre ele. E olha o que diz: esperando a consolação de Israel. Quer dizer, esse homem ele recebeu uma promessa do Espírito Santo que ele não morreria sem antes conhecer o Salvador. Então ele tinha certeza. Ele tinha certeza. E quando Jesus, ainda criança, foi levado ali ao templo, que ele viu o Senhor Jesus ainda uma criança, você pode conferir, o Espírito confirmou para ele: esse é o Salvador. E ele disse: então agora, ó Deus, já pode fazer o teu servo descer à sepultura, porque eu vi com os meus olhos a salvação do mundo. Quer dizer, ele tinha certeza. Então, o Espírito Santo, para ele descer sobre você, você precisa simplesmente fazer o que Simeão fez. Ser temente, temente a Deus, andar na justiça e ser reto. Se desviar do mal. Aí você será uma igreja completa. O Espírito Santo é o nosso combustível, pessoal. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar, nos entregar, nos esmerar, esforçar para ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós seremos igual um carro de potente. Você pode ter um carro, um Corolla, dos mais bonitos, do mais atual. Se você não pôr gasolina nele, ele vai até andar, mas porque você põe na descida e empurra. Enquanto ele está na descida, ele está bom, ele está descendo. Mas a hora de subir, ele não tem combustível. O carro, ele precisa de combustível para andar. Sem o combustível, ele anda? Anda. Sem empurra, ele anda. Mas você tem que ficar empurrando. E com o combustível, não. Você liga, ele anda sozinho. E é assim que você tem que ser, porque senão você fica dentro da igreja sendo empurrado. Todo dia você está no pé do pastor pedindo oração. Então, um dia você está bem, outro dia você está mal. Outro dia você quer desistir, outro dia você quer morrer, mesmo dentro da igreja. Porque a igreja e a religião e o pastor não vai caminhar com você todos os dias, te fortalecendo, te convencendo, não. Você precisa ter dentro de você o combustível de Deus. E o combustível de Deus é o Espírito Santo. Se todos nós tivéssemos o Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus era mais forte. Era mais forte em oração, era mais forte em jejuns, era mais forte em amor. E teríamos menos problemas. Se toda a igreja, se 90% da igreja fosse todos batizados com o Espírito Santo, até os pastores teriam menos problemas. Teriam menos cargas para carregar sobre os seus ombros. Porque a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela não espera de pastor. Ela sabe que ela tem o pastor que deu a vida por ela. Ela sabe que ela tem que buscar em Deus. Ela pode até pedir uma orientação ao pastor, mas ela sabe que ela tem Deus por ela. Ela tem certeza que ela pode pedir força a Deus que Ele vai dar. Então, nós precisamos receber o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Quando eu me batizei nas águas, foi poucos dias eu recebi o Espírito Santo. Porque eu coloquei força. Eu coloquei um objetivo. Eu buscava na madrugada, eu buscava. E fui jogando tudo para fora, tirando tudo de dentro de mim.
tudo que não prestava, os pecados aqui fora eu já larguei imediatamente, mas aqui dentro tinha muita coisa. E eu fui jogando para fora, julgando e pedindo a Deus, Senhor, me enche, porque eu não quero caminhar sem o teu Espírito. Eu não posso prosseguir sem o teu Espírito. Me enche, eu quero, até que eu recebi o Espírito de Deus. E não demorou, e foi rápido, porque Deus não demora. Quando ele vê um esforço do candidato, quando ele vê uma sede, uma fome, uma entrega, ele é o mais interessado a colocar dentro de você o Espírito Santo, o Espírito dele. Quem tem mais interesse é ele. E aí, quando você faz isso, ele vem dentro de você. Ah, mas aí você não vai flutuar, você não vai subir. Não, pessoal, a coisa é consciente. É aqui na mente, é no espírito. Você recebe o refrigério, você recebe a certeza que você é de Deus. E aí, quando você é revestido, cheio do Espírito Santo, você passa pelas lutas em paz, porque você sabe que o seu Redentor vive, você sabe que as lutas são passageiras, você sabe que este mundo, você tem consciência que este mundo tudo vai passar, e aí você consegue buscar o reino de Deus. Então faça esforço para você receber o Espírito Santo. Faça esforço, abandone o pecado, se converta. Deixe o que é errado, deixe a prática errada e se converta. Mude de direção, limpe a sua casa para que você possa receber o Espírito de Deus. Nós vamos orar agora. E se você crê, aí onde você está, você pode receber o Espírito de Deus. Porque não há fronteiras, não há barreiras para aqueles que creem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós necessitamos do Teu Espírito. Meu Deus, o Teu Espírito Santo é o combustível que temos. O Espírito Santo é a promessa do Senhor, o Consolador. Então derrama sobre nós do Teu Espírito. Aqueles que não têm, recebam a porção do Teu Espírito sobre eles. E aqueles que já têm, Senhor, que o Senhor encha-os mais. Revele a eles mistérios escondidos. Dá a eles dons do Senhor, Pai. Faz com que eles vá aos pastos verdejantes espirituais, para que cresçam em intimidade, em temor, em justiça, em santidade, Senhor. Nos dá mais do Teu Espírito. Nos dá mais da Tua presença, Senhor. Entre dentro de cada um, Senhor. E viva dentro de nós, para que naquele grande dia possamos, meu Deus, ser levado contigo, quando o Espírito do Senhor for retirado dessa terra, que ele leve junto com ele a minha alma e a alma da tua igreja. A tua noiva te deseja, Senhor. A tua noiva tem sede de ti. Então reveste a tua noiva com o Espírito do Senhor, com a água viva, com o refrigério da salvação, trazendo certeza dentro dos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.